Olha só, a gente recebe mais uma vez com muito carinho o Padre Antônio Rodrigues Alves. Bom dia, Padre. Bom dia. Muito bem-vindo. Aqui, né, para participar com vocês e aprender e tentar ajudar também, um pouquinho, dar uma contribuição. Tudo bem. Padre, diz para o nosso povo que está em casa, de onde o senhor é, o que o senhor faz, da vida. Vida é padre, ser padre. Mas onde o senhor está, que paróquia o senhor Quero trabalha? aproveitar e mandar um abraço, né, para o meu povo que está me acompanhando. Eu sou padre na paróquia São Marcos, em Campinas, e colaboro com a Arquidiocese como assessor de comunicação. Então, além da paróquia, eu tenho esse serviço aí prestado à igreja, né? Que Muito é essencial. bem. Padre, hoje então o Evangelho Marta e Maria, e nós trouxemos essa pauta no nosso programa, esse assunto, porque a gente quer um pouco problematizar para levar a uma solução a questão da nossa participação dentro da igreja, né? Como leigos, como sacerdotes, enfim. Como é que a gente pode equilibrar a nossa vida dentro e fora da igreja? Olha, esse evangelho é muito significativo, né, porque apresenta as duas faces do ser cristão, né, que é essencial. A postura de Maria, que é a postura do discípulo, daquele que se coloca aos pés do Senhor, escuta, aprende. E depois nós temos a postura de Marta, que muitas vezes é vista com um olhar negativo, né, mas é importante lembrar que no evangelho Jesus, e nem o evangelista Lucas, né, teve essa intenção, mas justamente mostrar que o discípulo, depois de ter feito a experiência do discipulado, da escola de Jesus, ter aprendido, ele é convidado a imitar Jesus, né? E aí, é claro que quando a gente vai para o apostolado, quando a gente vai como missionário, o documento de Aparecida traz muito bem isso, equilibrado, né? Devemos ser discípulos missionários de Jesus. É claro que na missão nós nos deparamos com muitas situações que às vezes nós acabamos nos esquecendo, ou as preocupações elas tomam conta da nossa vida, no nosso dia a dia, e isso acaba tirando a nossa atenção para aquilo que é essencial, que é justamente levar a mensagem de Cristo. Levar a mensagem de Cristo não necessariamente precisa usar as palavras, como diz São Francisco, né? Mas com a nossa vida, com o nosso ser, e fazer da nossa atividade, né, uma grande celebração, uma grande ação de graças. Então é no dia a dia, é cuidando dos filhos, é fazendo a comida, como foi bem dito aqui, é no escritório lá, você que trabalha, é na fábrica, no chão de fábrica ou lá no departamento, lá no RH, aqui na TV, tantas pessoas que estão por trás da gente, né, das câmeras, melhor dizendo, assim, em qualquer situação que a gente consagre essa nossa atividade, né? Outra coisa importante, olhando a vida de Marta, e como foi bem colocado aqui, a questão do problematizar, né? É importante lembrar que Marta tinha uma certa liberdade com Jesus. Essa família, de modo particular, Marta, Maria, tem Lázaro, que não aparece no Evangelho, mas essa família era muito próxima de Jesus. E ela é sinal da comunidade, né? Uma comunidade fraterna. Veja que não tem pai nem mãe, só são irmãos, né? E Jesus era muito próximo, não é a primeira vez que Jesus vai à casa de Marta e Maria, né? E Marta, então, tem essa liberdade porque ela tem uma intimidade com Jesus. Então nós somos chamados também a essa proximidade com o Senhor, para que a gente possa ter a liberdade de falar, até chamar atenção, né, com todo respeito, que com certeza aconteceu, mas veja que foi com muita tranquilidade que ela falou: mas Jesus, você não vai falar nada, que a minha irmã fica aí nos pés e venha me ajudar, né? Então, celebrar, né, hoje a festa de Santa Marta, olhar para este evangelho, é ter um pouco esse olhar. O cristão é chamado a ter essas duas posturas. Mas essas duas posturas também podem nos levar a duas tentações. Isso eu ajudei o pessoal há 2 semanas atrás no evangelho do domingo, que foi nos proposto para isso, né? Que é a tentação do ativismo, que a gente relaciona a Marta,
mas também tem a tentação do comodismo. Né? Então, nós devemos estar atentos para equilibrar, porque o essencial, a virtude está no meio, né? Talvez, padre, a gente não olha para Marta como o total negativo, não é? Mas assim, talvez, como a nossa pergunta hoje, o que é essencial? Talvez, às vezes a gente se esquece daquilo que é importante. Por exemplo, a gente acha que só ir à comunidade, por exemplo, aos domingos já é o máximo, já é o essencial. Eu já fiz a minha obrigação, como às vezes eu costumo dizer. E se esquece, como o senhor falou, de que no meu trabalho, não é, na onde eu vou, no meu condomínio, no bairro que eu moro, numa festa, ali eu sou sinal dessa presença, desta comunhão com o Senhor, que na comunidade eu me alimento, me abasteço e convivo, não é? Então, o sinal de Marta, talvez, nesse lado mais negativo, talvez a gente pode olhar por aí. Quer dizer, às vezes a gente esquece o que é essencial, como Maria fez, de estar com Jesus, para talvez as nossas ocupações me distancia da comunidade, da vida de oração cotidiana. Ontem mesmo nós falamos da oração na liturgia, né? O importante da oração não é a teimosia que a gente fica como Abraão na primeira leitura de ontem, né? Senhor, se 30, 40, enfim, não, mas é a persistência, a continuidade, a minha vida de oração que acontece cada dia. Então talvez a Marta na nossa vida pode acontecer assim. Eu tenho muito o que fazer, não tenho tempo de ir à igreja, não tenho tempo de ir à comunidade, não tenho tempo de rezar, não posso fazer como eu escuto, como com certeza o senhor escuta muito também. As pessoas dizem, padre, eu não posso ajudar porque eu tenho muita coisa para fazer. A gente se esquece e aí a gente é um pouco Marta, né? E aí, né, acompanhando o seu raciocínio, padre, é importante lembrar que assim, não é só fazer, né? Por isso que o essencial é também se colocar aos pés do Senhor. Porque às vezes a gente faz muitas... Até o padre, não é uma coisa para leigo não, né? Até nós padres, às vezes, nos ocupamos tanto e aí celebramos tanta missa no sentido assim, por conta da necessidade, né? Temos muitas comunidades, eu tenho 7 na paróquia lá. E aí então, às vezes, a gente no domingo, 4, 5 missas, dependendo... mas de que maneira que a gente celebra, de que maneira que a gente está participando daquilo. E o essencial que Jesus fala, ou que Maria escolheu a melhor parte, é a experiência com o amor. Com o amado, que é o Cristo, o amor que é Deus, né? Deus é amor, como diz São João. E aí então, o que é o essencial? O que é Maria escolheu a melhor parte? É em tudo colocar o amor. Maravilhoso. Várias vezes, tanto o padre Alexander quanto o padre Antônio repetiram essa dinâmica que me parece que não é separar a fé da vida, né? Sim. Então, nesse momento, eu vou para a igreja e eu sou um ser humano ali. Eu sou o ser humano que está rezando. Aí, depois eu viro a esquina, então daí eu não estou mais na igreja mesmo? Então, eu posso ser quem eu achar que eu tenho que ser. Ou ser quem eu realmente sou. Me parece que você está falando, padre Antônio, de uma coerência, né? Sim. Aonde eu estiver, que eu esteja com esse espírito, né? Com certeza, né? O cristão, o verdadeiro cristão não separa a fé da vida, porque ela caminha. A nossa vida tem que ser uma vida pautada pela verdade, que o próprio Cristo, como se apresenta, quando se apresenta para nós como caminho, verdade, vida, é para nos dizer justamente isso. A nossa vida tem que ser coerente, né? Então, o discurso não pode estar distante da prática. Às vezes não precisa discurso, muito mais prática, né? O testemunho fala muito mais, arrasta muito mais do que 1000 palavras. Então, aquilo que eu celebro, quando eu me reúno, é o momento do discípulo, é o momento de Maria, vamos usar a analogia aqui, né? É o momento em que eu estou aos pés do Senhor para escutar sua palavra, para se alimentar da Eucaristia, para se alimentar dos seus ensinamentos. É o momento em que eu estou ali na escola, né? Na escola do discipulado. E aí, a partir do momento em que eu sou enviado, porque na missa a gente não termina, mas a gente vai, se abastece, depois é enviado para a missão. Na missão, então, eu sou chamado a colocar em prática tudo aquilo aquela experiência que eu fiz com o amor, com o amado, que é o próprio Deus, né? Então, muito coerente o que as pessoas falaram nos testemunhos, né? Quando falaram que o essencial na minha vida é Jesus, né? Acho que esse é o grande
essa deve ser a grande resposta, que Cristo seja o essencial na nossa vida. Porque dali parte as outras também. Com certeza. E também, Padre Simone, a gente às vezes, olhando para a vida de Marta, Maria e Lázaro, não é? A gente vê várias dificuldades que eles encontram. Porque às vezes a gente tem essa ideia, e é uma falsa ideia, eu sempre digo isso, que eu só porque sou cristão e testemunho esse meu ser cristão no mundo, eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldade. Nós vemos aí quando Lázaro morreu, Jesus chegou, não é? As irmãs dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, onde o Senhor estava? Não é? Então, essas situações, muitas vezes, se abatem sobre nós, não é? O Senhor falava do ativismo, né? E é verdade, às vezes na vida de padre, às vezes comigo acontece assim, quando eu não tenho nenhum compromisso à noite, às vezes eu falo assim, não é que eu acho, eu falo assim, mas será que eu não tenho nada mesmo? A gente até fica se perguntando, será que eu esqueci de marcar alguma coisa? Porque é tanta coisa que você faz que quando você não tem, parece que você está esquecendo alguma coisa. Não é normal, né? Não é normal. Então, como é que a gente concilia toda essa agitação da nossa vida, nós somos padres, mas assim, as pessoas que trabalham, não é? A Simone que é mãe de família, etc. Como é que a gente concilia toda essa bagunça diária da nossa vida com essa fé nessa situação, como Lázaro, como Marta, como Maria também viveu, não é? Então, o senhor traz um outro trecho, né, da Sagrada Escritura que vai colocar justamente Marta em outra posição, né? Uma posição de uma mulher de fé. O Evangelho de hoje fala que Marta é a dona da casa, né? Jesus foi na casa de uma mulher chamada Marta, né? No episódio da morte de Lázaro, Marta é aquela que questiona o Senhor, mas o questionamento de Marta é profundo de credibilidade, né? No sentido de que ela estava falando, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Veja a necessidade de Cristo estar nas relações, de Jesus estar no meio, né? De Jesus ser o essencial na nossa vida. Porque quando Ele está presente, não tem espaço para a enfermidade, que Lázaro estava doente. Se vocês acompanharem, né, nós que acompanhamos, sabemos muito bem, Lázaro estava doente, Jesus, por conta dos afazeres, né, não pôde chegar. Quando chegou, já tinha 3 dias que estava sepultado. E aí, então, quando Jesus está presente, não há espaço para doença, não há espaço para divisão, não há espaço para tristeza, não há espaço para morte, só espaço para vida. Eu acho assim, até surgem, né? Eu lembro quando eu casava, há 7 anos atrás, o padre dizia assim, viu? Não se enganem, o casamento de vocês não é entre vocês dois. Não é marido e mulher, é marido, mulher e Jesus Cristo. E à medida em que vocês forem obedientes, vocês prosperam. E eu acredito assim, a dor vem, o sofrimento chega, a doença se abate, mas ela não permanece. Isso mesmo, porque engana-se quem achar que ser cristão é como se a gente recebesse uma redoma, né, e estivesse livre, né, de qualquer situação. Não, isso faz parte da vida, são as adversidades, as dificuldades, isso faz parte da natureza humana, as dificuldades no relacionamento, dificuldades financeiras e outros tipos, né? A própria enfermidade faz parte da nossa limitação, nós somos seres finitos, né? Então, tudo isso é o que causa essas questões. Agora, o diferencial está em que o cristão, ele olha e ele passa por essas situações de maneira diferente. Por quê? Porque ele tem uma força que não vem dele. Ele tem alguém que está com ele. Eu costumo dizer que nesses momentos a gente pode até questionar a Deus, a Jesus, aonde tu estás? Onde tu estavas naquele momento, porque a gente só compreende depois que passa. E a resposta é o que o Papa Bento disse quando visitou, né, Auschwitz, lá o centro de tortura dos nazistas lá, e Deus estava lá. Estava em silêncio, mas o silêncio de Deus não é omisso. Então, no nosso sofrimento, na nossa dificuldade, para você que nos acompanha, Deus está conosco. Às vezes está quieto, está em silêncio, mas tenhamos a certeza de que o silêncio de Deus não é omisso. E a presença de Deus se faz constante, né? O que acontece é que muitas vezes
nós nos deixamos, nós somos levados pela preocupação. As preocupações tomam conta e aí nós não conseguimos enxergar, escutar, ver a presença de Deus também naquela situação de dificuldade. Aí quando o tempo passa, graças a Deus, quando passa, que vem um momento, né, a ressurreição chega, assim como chegou lá para Marta e Maria, né? Jesus ressuscita Lázaro, chega para todos nós, e aí então nós conseguimos enxergar, o Senhor estava conosco. Pois é. Que bom, não é? E ó, gente, no próximo bloco a gente vai dar umas dicas práticas. Porque tem a mensagem da Ana, nós não esquecemos. E aí, como é que eu lido com a pressão toda aqui na minha volta? A gente vai falar com ela também, né? Pois é. Nossa, você continua participando, o papo tá muito legal, assunto que interessa a todos nós, viu? Nós estamos recebendo aqui o Padre Antônio e você participa conosco. 0 Operadora 19 3879-620. Manda lá a sua oração, sua intenção, diz ali pra gente que é essencial pra você. O intervalo é, rapidinho. Nem dá tempo de comer o bolinho, já a gente volta. Ele vai ficar aqui mesmo.